Curta e inscreva-se no canal. Quando as forças militares não estão envolvidas em conflitos, há uma intensa atividade de treinamento em pequena escala, alcançando níveis massivos de divisão e brigada. Uma variedade de exercícios é cuidadosamente preparada para treinar as forças militares, com um realismo impressionante. A conclusão desses exercícios pode ser surpreendente e, às vezes, até um pouco insana. Desde consumir o sangue de uma cobra até ser eletrocutado como parte do treinamento, os militares encontram muitas maneiras de preparar suas tropas. Junte-se a nós enquanto nos aproximamos para uma visão mais detalhada. Rolamento de frango de borracha. Agora isso pode parecer uma piada, mas não. Imagine-se em uma situação em que você é instruído a ficar em posição de sentido, sem demonstrar nenhuma emoção, e um instrutor utiliza uma galinha de borracha para tentar fazer você sorrir. Esse é um dos exercícios de treinamento do guarda cerimonial da Força Aérea dos Estados Unidos. Os requisitos desse treinamento incluem lidar com distrações com disciplina. Aqueles que desempenham papéis cerimoniais devem manter um alto padrão de compostura e disciplina. A Escola Técnica da Guarda de Honra emprega diversas técnicas para testar e desafiar a capacidade dos alunos de permanecerem calmos e serenos sob pressão. Cadetes da Academia da Força Aérea gritam com generais. Esse exercício, juntamente com outros semelhantes, desenvolve a capacidade dos aviadores de manterem os padrões de precisão e profissionalismo exigidos para suas responsabilidades cerimoniais. É uma tarefa difícil manter uma expressão séria, especialmente quando um brinquedo de som é usado para tentar fazer os alunos rirem. No entanto, esse exercício busca incutir nos alunos o valor de manterem uma postura profissional e a capacidade de executarem suas funções perfeitamente, independentemente das circunstâncias. Os instrutores submetem os alunos a cenários desafiadores e aplicam consequências por qualquer quebra de disciplina, como sorrir, por exemplo. Na Academia da Força Aérea, os cadetes são treinados para gritarem na presença de generais. A Força Aérea dos Estados Unidos é reconhecida como uma das melhores do mundo, com um legado de aeronaves de excelência. Os pilotos que voam essas aeronaves, incluindo os modernos caças furtivos e bombardeiros estratégicos, precisam ser os melhores em sua área. A Academia da Força Aérea dos Estados Unidos recebe vários cadetes todos os anos, e o padrão de treinamento é estabelecido desde o primeiro dia. Os novos recrutas precisam compreender que as regras anteriores não são mais válidas, pois são desafiados a reconstruir sua própria percepção para se tornarem pilotos exemplares. Durante o treinamento, os funcionários responsáveis pela recepção dos recrutas ensaiam suas ações e diálogos com oficiais graduados da Força Aérea. Essa é a única ocasião em que eles podem gritar na frente de generais e coronéis, tornando-se um momento memorável. Um dos momentos em que os instrutores ensaiam é durante a fase em que os novos recrutas estão no ônibus, conhecido como o discurso do ônibus. Esse discurso prepara os novos cadetes para o que está por vir durante os 4 anos em que estarão na academia. Após a formatura, eles possuirão disciplina militar e um diploma de graduação. Considerando as alternativas na vida, passar 4 anos na Academia da Força Aérea não é o pior lugar para investir seu tempo. Não haverá arrependimentos, com certeza. Fuzileiros navais comem escorpiões e bebem sangue de cobra. A maioria das pessoas evita completamente entrar em contato com escorpiões e cobras, pois suas picadas e mordidas são desagradáveis e seus venenos podem ser letais para um adulto. No entanto, para soldados e fuzileiros navais, superar o medo desses animais traz confiança. A Marinha dos Estados Unidos, o Corpo de Fuzileiros Navais e outras nações parceiras participam de um exercício militar multinacional anual chamado Cobra de Ouro, realizado na Tailândia. Embora beber sangue de cobra e comer escorpiões não seja uma parte obrigatória ou oficial do exercício, algumas oportunidades são abraçadas pelos fuzileiros navais mais destemidos durante o treinamento de sobrevivência na selva. Nesse treinamento, conhecido como tamarines, os fuzileiros navais e soldados de outros países aprendem como sobreviver na selva. A capacidade de comer escorpiões e carne de cobra pode, em situações extremas, salvar suas vidas.
Além disso, eles aprendem a lidar com o medo e a entender o comportamento das cobras em um cenário de guerra real. O consumo de sangue de cobra, embora seja apenas uma parte insignificante em comparação com o combate contra um inimigo esmagador, simboliza a disposição de ultrapassar limites difíceis. Os fuzileiros navais veem isso como parte do processo de se tornarem guerreiros destemidos. Essa é a nossa missão. Asas de sangue. Passar pelo treinamento em uma unidade de forças especiais aerotransportadas é algo que a maioria das pessoas não seria capaz de realizar. Requer determinação e muita dor para conquistar a maior horaria na maioria dos ramos militares. Quando a insígnia é concedida, não é algo levado de forma leve. Essas tropas serão colocadas na linha de frente de muitas batalhas futuras e precisam estar preparadas para enfrentar a ideia do derramamento de sangue. As asas de sangue são concedidas quando os pinos da insígnia de asas aerotransportadas são perfurados na pele de um novo membro da unidade. Frequentemente, a insígnia é fixada durante uma cerimônia oficial, embora muitas vezes haja cerimônias privadas em que a qualificação é obtida. Na verdade, a ausência nessas cerimônias pode ser desaprovada por muitos formandos da Escola Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos e do Ataque Aéreo do Exército dos Estados Unidos. A escola apoia as Blind Wings, uma tradição em que os novos membros realizam um ritual de iniciação que ocasionalmente envolve treinamento militar em ambientes como a aviação do Exército e a comunidade de logística de aviação. Nos fuzileiros navais, é referido como o sangue prendendo. Embora incomum, alguns cadetes da Academia da Força Aérea optam por seguir a tradição das Blind Wings para receberem seu apoio nas insígnias de asas. O ato de fixar e sangrar as Blind Wings também não é supostamente indolor. Dependendo da unidade, o broche pode ser perfurado rapidamente ou lentamente na carne, às vezes acompanhado de batidas constantes, como um martelar. Por exemplo, se você estiver na universidade com um O5 no título, a insígnia pode ser martelada em seu peito com 5 golpes. Boa sorte se você conquistar as asas do 101º aerotransportado. Quebrando blocos de concreto com cabeças. Não é difícil pensar que o treinamento militar pode ser extremo. Tenho certeza de que você nunca viu nada como isso antes. Apesar dos desafios mais difíceis enfrentados pelos recrutas militares em todo o mundo, nada se compara à capacidade de quebrar tijolos com a cabeça. Militares de vários países asiáticos, como China, Coreia do Sul e Coreia do Norte, realizam demonstrações em que as tropas quebram blocos de concreto e tijolos com várias partes de seus corpos. Essas unidades passam meses condicionando seus corpos e aprendendo exatamente onde acertar os tijolos, o que imagino que também resulte em muitas visitas à enfermaria. Essas exibições são eficazes para atrair o público e mostrar ao inimigo do que os soldados são capazes de fazer para vencer. Afinal, quem não ficaria impressionado com um exército que esmaga tijolos com a cabeça, mesmo usando capacete? Realizar essas façanhas requer precisão e disciplina, pois não conseguir quebrar o alvo é considerado má disciplina e é punido de acordo, dependendo do país em questão. Agora, imagine estar na Coreia do Norte, onde não é permitido se apresentar para o público. Isso poderia ser um dia ruim para os soldados. Portanto, se você está pensando em ingressar em algum ramo militar, talvez seja melhor ficar longe daqueles que quebram tijolos com as mãos, a menos que seja algo que você realmente deseje fazer. Treinamento militar de taser. Imagino que você já tenha visto vídeos de pessoas sendo eletrocutadas. Agora, imagine ter um policial militar com um taser aplicando-o em você e sentir toda aquela eletricidade percorrendo o seu corpo. Deve ser uma das experiências mais dolorosas que alguém pode vivenciar. Mas, se você sabe como é, talvez pense 2 vezes antes de utilizar o dispositivo. Em vários ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos e em treinamentos militares ao redor do mundo, o uso do taser é incorporado. Os estagiários passam pela sensação de serem atingidos por um taser para entenderem o que uma vítima teria que enfrentar. Isso é feito para que aprendam a usar a arma de forma efetiva, além de outros motivos práticos.
Essa abordagem também se aplica a muitas técnicas de treinamento não letais em diferentes ramos militares. Normalmente, o treinamento com taser é acompanhado por exercícios em que os participantes são alvo de capturas com o dispositivo. Outros métodos envolvem indivíduos que já estão sendo eletrocutados enquanto estão sentados em um ambiente controlado. O instrutor pode fazer uma contagem regressiva ou dar o comando ao taser, taser-o antes de aplicar a arma no corpo do indivíduo. Esses treinamentos costumam ser acompanhados por risos e observações de quem está assistindo, pois é meio engraçado ver as pessoas perderem o controle de seus corpos. Em alguns casos raros, o uso do taser pode até levar a indivíduos tendo orgasmos, mas na maioria das vezes, a reação é simplesmente perder o controle da bexiga ou até mesmo fazer arcos com o corpo. Desejo boa sorte a todos que ainda precisam passar por esse tipo de treinamento. Treinamento de Jetsui. Antevíamos que esse dia chegaria. Filmes como O Roqueteiro mostraram o potencial das pessoas voando com jetpacks por décadas, mas até agora nenhum dispositivo prático estava disponível. No entanto, países como Reino Unido, França e Estados Unidos estão entre os primeiros a reconhecer a utilidade dessa tecnologia. O Japão e a Coreia do Sul também estão explorando o Jetpack Martin para aplicações operacionais. A principal vantagem dos jetpacks e jetsuits é que eles fornecem aos soldados uma significativa vantagem em mobilidade. Eles podem se mover rapidamente em terrenos desafiadores, como montanhas e florestas, facilitando o deslocamento tático. Além disso, esses equipamentos também podem ser utilizados para alcançar rapidamente terrenos elevados, o que beneficia as estratégias militares. No entanto, o uso de jetpacks e jetsuits também apresenta uma série de desvantagens, sendo a segurança a maior preocupação. Embora ainda estejam em estágios iniciais de desenvolvimento, esses dispositivos já estiveram envolvidos em vários acidentes. Além disso, o custo desses equipamentos é elevado, o que levanta dúvidas sobre sua acessibilidade para as forças militares. É por isso que o treinamento é fundamental. Assim como as pessoas são treinadas para pilotar helicópteros, também devem ser treinadas para voar com jetsuits. Esses aparelhos prometem revolucionar as operações militares, assim como os drones já fizeram. Em breve, poderemos ver soldados voando pelas ruas, graças a essas inovações. Obrigado por assistir, e até a próxima!